Muito bem, aula número 3, disciplina 9, módulo 3, Eclesiologia Neotestamentária. Vamos trabalhar agora aqui o assunto na apostila. A parte 1 eu já expliquei, eu estava aqui lendo a parte 1. Aqui, a parte 1 já foi falada, eu já cobri aqui esse assunto da parte 1. Vamos na parte 2 de uma vez, que já é um assunto novo, né? A eclesiologia e o social, quer dizer, qual o impacto da igreja na sociedade, como igreja? Atos 2, 43, 45, a Bíblia nos dá a ideia de um grande amparo social e amor ao próximo. Não havia uma preocupação com a parte social. Lembre-se que, quer dizer, não havia na época para ninguém, ninguém se preocupava com a parte social. Lembre-se que as pessoas questionaram Jesus se o cego teria nascido assim por causa do pecado dos pais. João 9, né? Muito bem. Para os povos Olha, da antiguidade. aqui umas folhas, foi. Olha, eu já comecei a aula aí. Eu já comecei a aula. Qual a aula? Página 1. Eu já comecei a aula já. Pode continuar ou não? É porque eles estão dizendo aqui que pulou uma página. Não, pulou uma parte. A parte 1 pulou, porque eu já tinha coberto. Já tinha coberto ela já. Já foi falado nela. Entendeu? É porque eu fui falar lá atrás e acabei cobrindo essa parte aí. Tá bom? Tá ok. Ok, podemos ir? Já voltou todo mundo? Não, tá faltando gente aí, ó. Tá, mais 90% já. O café tá bom. Aí, o Valdo chegou. Valdo botou. Pode continuar. Pode continuar. Bora. Oi, Elisa. A Elisa tá aí? Ele vai se embora para casa agora. Tá passando baixo. Ah, é? Ela foi tomar água, já. Eu só queria saber se ela compreendeu a minha resposta. Cadê o Júnior? Não vejo, não. O Júnior veio, não? Eu não. Tá certo. Vamos lá. Bora. Então, posso ir, pastor? Professor, pode continuar aqui? Pode continuar, pá. Pronto. Então, o que eu estou dizendo? Que na época da igreja não havia preocupação com o social, não. Ó, pessoa se virava. A igreja que vai trazer uma ideia de amparar o necessitado. Veja aqui, ó. Vamos voltar aqui no texto. Para os povos da antiguidade, a pobreza, a peste, a doença, deficiência era um castigo divino. Veja o que diz Nicholas Current. Desde o surgimento da humanidade, que a deficiência é uma questão a ser refletida, pois cada época, contexto histórico e social se mostram inerentes a essa reflexão, por se tratar de um questionamento preocupante, como assustador, levados por concepções e, pior, pelas ações que essas sociedades faziam com os deficientes. Pessoal, vocês lembram ali que, naquele texto que eu acabei de ler, que Jesus foi questionado? O que foi que os discípulos falaram com ele assim? Falou, Senhor, quem que pecou? Foi ele ou seus pais para nascerem cegos? Olha aí, a ideia que se tinha da deficiência era a maldição. Agora, preste atenção aqui numa coisa. Eu estive 10 dias no meio dos índios, dos indígenas, e lá havia uma prática, antigamente, a igreja conseguiu mudar isso aí. A criança que nasce com defeito, eles matam. Ele enterra viva a criancinha, meu Deus do céu. Ou joga no rio, ou joga, porque nasceu com defeito. Eu estou falando do século XXI, tá? Agora. Mas esse era o sentimento há 2000 anos atrás. A pessoa com deficiência ou com dificuldade de locomoção motora era tido como amaldiçoada, uma pessoa que Deus desprezou, que estava pagando os pecados. A igreja mudou isso.
A igreja abraçou essas pessoas, porque ela começou a repartir os bens, as coisas com os carentes, né? Como também nos proporciona questionamentos que nos levam a analisar as pessoas como ignorantes, maldosas e preconceituosas. Como também nos traz a confiança e a convicção de que a deficiência não é uma dificuldade. A igreja veio quebrando este paradigma. Conforme o texto no início, a eclesiologia foi moldando o perfil social daquela sociedade. Olha só, olha essa frase, né? Moldando o perfil social. Aí temos também a reeducação da eclesiologia na sociedade. A abrangência da igreja, como organismo vivo, vai além de uma missão evangelística. Eu vou ler essa frase de novo, hein? Muito importante. A abrangência da igreja, como organismo vivo, vai além da missão evangelística. Atingiu a vida social da comunidade. A vida e o testemunho da igreja impactou a comunidade. Logo de início, Roma assassinava por pequenas questões. O evangelho ensinou a dar outra face. O ódio era algo comum. O evangelho trouxe o amor como relacionamento. A sociedade vivia em plena vida de escravatura. O evangelho ensinou o patrão a abraçar o escravo. Não que concordasse, tá? Mas já era um caminho para ter a absorção de escravos. Os súditos de Roma se sacrificavam pelos seus deuses e reis, mas apenas o Deus dos cristãos se sacrificou pelo seu povo. Imagina isso, gente, na cabeça de um romano, né? O romano dizia, não, temos que sacrificar para os nossos deuses. Mas os cristãos, o Deus deles sacrificou por eles. Olha só, a invertida, né? Interessante isso, né? De certa forma, o evangelho foi devolvendo à sociedade um pouco mais de vida humilde, calma, sem brigas, mortes ou misérias. A influência do amor de Deus e a atuação do Espírito Santo começou a remodelar a sociedade e a eclesiologia iniciou uma nova forma de viver. Um dos impactos foi a alegria. Jesus externou esse desejo em João 16:22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas eu vos tornarei alegrar e alegrar-se-vos-á o vosso coração, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Jesus ele era fã da alegria. Jesus ele era fã da alegria, né? Ele pregou o Sermão do Monte lá no capítulo 5 de Mateus, dizendo para sermos felizes, né, em meio às dificuldades, né? Ele não falou para a gente tentar ser feliz, não, ele mandou ser feliz. Ele também, Jesus Cristo era um pouco assim, ele é bem humorado, ele chega para o cego, né? O cara é cego, ele fala na cara dele, o que quer que eu te faça? O cego fala, né? O que você acha, né? Quando ele está lá em Maús, ele está escondido na moita, rapaz. E os caras vêm andando lá, conversando, ele sai da moita e assusta os caras todos. O que é isso? Quem é você? De onde você veio? Ele tinha um senso de humor tremendo, né? O Senhor ele mandou os discípulos para o meio do mar, sabendo que veio a tempestade, e ficou lá olhando. O discípulo, coitado, se virar, ele morrendo da risada. Aí começa a andar pelo cima do mar, e convida os discípulos, e acalma a tempestade. Ele está dizendo aí sobre a alegria. A alegria naquela época era tudo que ninguém tinha. A alegria era tudo que ninguém tinha. Era uma época de sofrimento, de miséria. As doenças não tinham erradicação, não havia remédio, não havia vacina, não havia... o que nós estamos vivendo hoje, gente, no mundo de ouro, no mundo de ouro. Gente, nem banheiro as casas tinham. Eles tinham as latrinas, que eram os banheiros públicos, sem parede. Você imagina? Eu não vou começar a contar aqui, porque senão vai ficar feio o negócio aqui. E Jesus está dizendo para ter alegria nesse contexto. Só Jesus para falar isso mesmo, né? A igreja começou a mudar esses paradigmas aí. Ela começou a moldar a sociedade a partir de um prisma de social e educação. É uma tríade, né? Eu iria ao quadro agora, mas eu desliguei ali. Mas é uma tríade, né? O evangelho no centro, ele tem a ida para o evangelismo, missões, ele tem o social, ele tem a educação. A igreja estabelecida como igreja, ela anuncia o evangelho, ela cuida do necessitado,
não é assistencialismo. Ela cria mecanismos de atender às necessidades primárias da pessoa, que agora tem o Estado para ajudar aí. E também a reeducação, que o crente mesmo, quando se converte e é discipulado, ele começa a se reeducar, né? Isso é muito importante. Olha aí agora também, ó, a eclesiologia e a família. É o ponto 4 aí. O fato é que a proposta da igreja em agregar pessoas quebrou toda a estrutura da segregação social, racial, porque Roma também funcionava em sistema de castas, sabe? Castas. Os escravos, os livres, os nobres, os plebeus, os públios. A eclesiologia promovia uma família além da família. Olha, gente, olha que termo, olha que frase. A eclesiologia promovia uma família além da família. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, para vocês. Olha, eu moro aqui tão distante de vocês, né? Se um de vocês vier para cá, perto da minha casa aqui, tem todo o meu apoio, todo o meu abraço, eu vou apresentar como minha família. Quando eu vou aí, eu me sinto tão à vontade, rapaz. A gente tá junto, a gente ri, almoça junto, é minha família, né? Talvez a gente não tenha nem um sobrenome nosso, seja igual, mas nós somos uma família, né? Que proporciona isso? O Evangelho proporciona isso, né? Somos a família. A eclesiologia promovia uma família além da família, onde todos se chamam de irmãos e irmãs. O pai era um só, independentemente de raça, cor e status quo. Isso foi um fenômeno. O movimento eclesiástico fundamentou a família ao tomar propriedades já contidas nas famílias existentes. De repente, o evangelho dá valor ao pai, à mãe, ao filho, trata da obediência, submissão, a vida em família. Nas palavras do bispo José Damião, a igreja deixou sua maior marca de família, a unidade. Unidade é a ação coletiva, que tende a um único objetivo: coesão, integração e união. Tudo era feito por todos, tudo em comum. Eu gostaria que vocês escrevessem essa frase. Tudo feito por todos. Escreva aí. Tudo feito por todos. Tudo feito por todos. Essa é a frase, uma das frases principais da igreja. Tudo feito por todos. Por favor, eu vou escrever aqui no chat, espera aí. Tudo feito por todos. Vou colocar outra aqui também. Vou pedir para vocês, realmente, escrevam essa frase. Esse é o cerne da igreja. Cadê o chat? Espera aí. Eu estou errando aqui. Ah, achei. Espera aí. Ó, eu vou escrever aqui para você escrever também aí. Aqui, ó. Tudo feito por todos. Pronto, escreva essa. Tem outra aqui. Onde todos trabalham. O pastor Marcos vai gostar disso aqui. O pastor Marcos vai amar essa frase. Onde todos trabalham, trabalha-se menos. Até a professora Sara vai gostar dessa frase aqui agora. Onde todos trabalham, trabalha-se menos. São duas frases que permeavam a igreja. Tudo era feito por todos. E onde todos trabalham, trabalha-se menos. Alguém discorda aí? Alguém discorda? Pode discordar. Leia bem a frase. Ok. Cada um fizer a sua parte, né? Que seja um pouquinho, tá tudo certo. Isso mesmo, se cada um assumir a sua responsabilidade, a coisa engrena, né? E tudo é feito por todos, em unidade. Tipo assim, professora Sara, às vezes o cara fala assim, já fiz a minha parte, lava as minhas mãos. Não, eu fiz a minha parte. E aí, meu irmão, terminou a sua? Não, deixa eu lhe ajudar. Entendeu? É isso. A igreja tinha esse enfoque. Agora, voltando aqui no assunto da igreja como família, preste atenção. Roma não tinha essa ideia da igreja. Como chamar irmãos, irmãs, né, entre as pessoas que não eram da família. Eu digo família biológica, família anatômica, de carne e osso, né? Eles tinham esse costume de chamar. Olha só, o Evangelho vem dizendo o seguinte: o Evangelho. Enquanto vocês sacrificam para os seus deuses, o nosso Deus sacrificou por nós. Já começa por aí, quebrando, né?
Roma dizia, pega a espada e corta a cabeça. A igreja falava, não, bateu de um lado, oferece o outro. Olha só. Roma dizia, nós somos castas. Escravo é escravo, nobre é nobre, plebeu é plebeu, tribuno é tribuno, e tratava as pessoas de acordo com as classes. Na igreja, todas as classes se juntam. Eu lembro da nossa igreja, tinha um doutor João, e tinha o seu Geraldo, um roceiro, que não fazia um ó com um copo. Mas no meio do louvor, os dois se abraçavam e choravam e cantavam junto. Rapaz, que cena linda. O doutor, famoso na cidade, uma das maiores autoridades, e o seu Geraldo, né? Seu Geraldo, abraçado com ele, chorando os dois no culto, no mesmo culto. Gente, quem conseguiu fazer isso? Só o Evangelho. Roma dizia, tem a mitologia, né? Que não era coisa real, era um mito. A igreja vinha e fazia acontecer. Na mitologia dos romanos, havia um deus chamado Asclépio, que era uma inserção grega. Mas cadê a cura do Asclépio? Não mostra nenhuma cura do Asclépio, nenhuma cura. Aí Cristo vinha, orava e as pessoas eram curadas. Viu os apóstolos, oravam e as pessoas eram curadas. Então, olha o diferencial da igreja nesse sentido. Então, a eclesiologia foi um fenômeno que ocupou a igreja, que ocupou a sociedade. E agora, para o tiro da misericórdia, né? Tiro da misericórdia. A igreja é um movimento pequeno, 120 crentes numa casa. Lá fora tinha o Império Romano, com centúrias e milhares de soldados e poder bélico. A igreja nasce pequena em Jerusalém, ela vai crescendo, ela vai se infiltrando, se infiltrando, se infiltrando. No quarto século, o imperador e todo o império torna-se cristão. É claro que depois houve desvios, né? Mas o evangelho foi tão forte que chegou nesse período do quarto século e fez com que o império tornasse cristão. Então aí você vê o poder silencioso da igreja. Outra vez, um dia desse, eu vi uma frase, né? Que a água vence a rocha, né? A água chega, encontra a rocha, ela contorna a rocha, ela arruma um caminho para passar. Foi assim que a igreja fez. A igreja foi essa água, né? Que bateu na rocha do pecado, insistiu, fez o contorno e chegou até os nossos dias. Gente, é inegável o poder da igreja, né? Quem nós somos por ser igreja. Então, a eclesiologia, ela vem para mudar toda uma sociedade. Eu queria que vocês entendessem um pouco essa questão do comportamento romano e a resposta da igreja. Outra coisa, para a Grécia, né? Havia os sábios, né? A Grécia tinha os sábios, era tudo na Grécia, eram os mestres, eram os gurus. Mas agora Deus pega um diácono, um Estevão da vida, né? Um Filipe da vida, e põe palavra de sabedoria. Veja o caso de Estevão. Estevão chocou o sinédrio. O pessoal dizia, mas com que autoridade ele fala isso, né? A unção do Espírito Santo. Então, tudo isso diferenciou Roma da igreja. E essa foi a presença histórica, né, da igreja neotestamentária. A gente vai estudar daqui para frente alguns comportamentos da igreja no meio da sociedade como um todo. Mas, por enquanto, hoje, nessas aulas de hoje, nós estamos estudando o fundamento dela. Quando ela nasce, então, em Jerusalém, ela oferece esse impacto. Preste bem atenção. Seria interessante essa igreja nascer como as de hoje, né? E ficar trancafiada dentro de 4 paredes, cantando, sorrindo, batendo palmas e tal. A igreja de Jesus, não, rapaz. Ela saiu para as ruas, ela influenciou uma comunidade inteira. Ela impactou uma comunidade, gente. Eu vou dar só um exemplo para a gente terminar. Quando prenderam o apóstolo, se eu não me engano, o apóstolo André, não está na Bíblia esse relato, tá? Esse é um relato extra-bíblico que está no livro de histórias, né? Foi André? Eu não posso me confundir agora, peraí. Ou foi o próprio Tiago? Existe um relato paralelo da Bíblia, porque a Bíblia fala que Tiago foi morto ao fio da espada, certo? Lá no começo. Não está na Bíblia como foi o processo pelo qual ele morreu. Mas existem alguns escritos paralelos, históricos, que dizem que
Os soldados que foram buscar Tiago para morrer, no caminho de onde Tiago estava até o local de execução, o amor de Deus na vida de Tiago era tão forte que os soldados se converteram, cara, naquela ida. E quando chegou lá, os soldados disseram: nós morreremos com ele. Eles deitaram a espada nos pés dos executores e disseram: nós morreremos com ele. É isso que eu estou falando. A igreja vem com impacto, batendo de frente com a sociedade, no sentido de moldar a sociedade. Eu não estou falando de uma igreja briguenta, faz confusão, polêmica, não, uma igreja que vem e ela se centra na mudança da comunidade, ela impacta a comunidade. Por isso, gente, que eu não entendo, tá? O Brasil está com 48 milhões de crentes, diz a pesquisa. Chega a 54 milhões de crentes. Espera aí, mas cresceu tanto assim, né? Mas continua as drogas, o suicídio, a corrupção, a mentira, o roubo, a deslealdade, o adultério. O que está acontecendo? O vício, as drogas, as bocas de fumo, o tráfico. O que está havendo com a igreja? Onde é que está a igreja? Porque a igreja do tempo de Cristo, a igreja do tempo dos apóstolos, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto século, ela impactou um império. Não foi só uma cidade, não. Foi um império. Ao ponto de lá na frente o imperador tem que se render a Cristo, né? E depois dele, o Teodósio I, ele estabeleceu a igreja como um Estado, né? Isso aí foi mal, porque juntou o Estado e a igreja aí, daí deu um rolo. Mas eu quero dizer assim, o poder influenciado da igreja, né? No meu trabalho na UEL, eu ouço relatos de igrejas que se estabeleceram em bairros que diminuiu a prostituição, as drogas, muitos pecados. Mas eu queria ver isso de uma forma geral. Numa cidade tem 1000 igrejas, todo mundo se degladia, um fala do outro, não coopera com o outro. Então, isso tem que ser mudado. A igreja traz em si, gente, esse pacote de influência e de impacto na comunidade, diretamente na comunidade. No século XVIII, os crentes não compravam açúcar no supermercado, quer dizer, nas mercearias, né? Eles não compravam açúcar por quê? Porque o açúcar vinha da mão de obra escrava. Em não comprar o açúcar, eles estavam dizendo: estamos protestando contra esse tipo de governo que leva o povo à escravidão. Então, assim, o que falta para a igreja não é nem dinheiro, tá? Hoje não falta mais dinheiro, não. Não falta status quo, porque a igreja hoje tem televisão, ela tem rádio, ela tem... Falta a igreja voltar para os primórdios dela, que é impactar a comunidade. A infiltração dela vai diminuir nas famílias, né? Todo tipo de índice de pecado, de mazelas. A igreja vai exercer um impacto. Foi o que aconteceu com os primitivos wesleyanos lá em Oxford. Foi o que aconteceu na Universidade de Yale, quando Whitefield pregou, e durante 6 dias não pode ter aula, porque os alunos não conseguiam ficar em pé, dado o poder do Espírito Santo. Então, esse é o reclame. E essa aula aqui não é só para esclarecer a etimologia da palavra, o contexto bíblico e a intenção de Deus. É também dizer assim, gente, vocês vão ser amanhã líderes, vão ser pastores, missionários, pastores, e vocês precisam entender que a igreja vai além dos 4 muros, vai além de uma ata, vai além do CNPJ. Aleluia. A igreja vai além de tudo isso. Ela veio para influenciar, impactar toda uma geração, uma comunidade. É isso. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui um pouquinho, se alguém quer fazer algum comentário, para a gente dar um finish aqui na aula. Amém? Glória a Deus. Perguntas, comentários, chegam. Pastor, o senhor acha que essa contrariedade, né, aumenta o número de cristãos
de evangélicos, principalmente no nosso país. E, em contrapartida, aumentam também números, como o senhor falou agora, né? Feminicídios, drogas, divórcios. O senhor acha que o problema está em nós, não estarmos sendo a verdadeira igreja, ou está no movimento de lideranças passadas que nos colocou nesse caminho? O que é que o senhor acha? É um contexto social também, é um momento social que está fazendo isso, né? Ou o que é que o senhor acha? Assim, seria a origem dessa contradição, né? Porque, de fato, é muito contraditório, né? É como se a gente tivesse caminhando na direção contrária, né? Ao invés de influenciarmos pessoas para vir para a igreja, a gente acaba influenciando pessoas a saírem da igreja. Eu fiquei sabendo agora, o meu diretor da Europa acabou de me ligar. Foram mortos 2 missionários americanos no Haiti. Foram executados porque estavam pregando a palavra de Deus. Vocês devem saber, daqui a pouco vai estar aí na notícia aí, mas eu recebi aqui de imediato, né, a notícia. Dois jovens, um casal de uns 30 anos, altamente dedicados à palavra de Deus, né? Eu fico pensando, onde é que está essa paixão, né, nos dias de hoje? Olha o meu exemplo. Quando eu viajei esses dias para Rondônia para fazer lá um evento, até falei com vocês de lá, eu dei acho que dei uma aula de lá, parece, se não me engano agora. E os pastores me disseram assim, que os cantores, alguns cantores, né, não são todos, né, eles cobram 80 mil, 50 mil para ir pregar, cantar nesses lugares aí. Eu fico pensando, o evangelho ele virou também uma indústria, né? Uma indústria econômica. E isso vem ferir, né, o principal ardor da igreja. Eu faço parte de uma geração que parece que está em extinção. A sua pergunta, professora, é muito profunda, porque também teve uma falha da geração. A geração que não preparou a próxima para vir, né? Uma geração que não trabalhou essa próxima. Isso a tendência pode até piorar, a não ser que Jesus envie um avivamento, né? Para acudir isso aí. Mas se não acontecer isso, então tem uma falha também na liderança da igreja. Eu não vou ficar aqui dando uma de exemplar e meter o pau em todo mundo, mas tem um pessoal que está trabalhando sério, tem uma turma que é séria, tem uma turma que é correta, devotada, mas a grande maioria não se pronuncia. Eu vou dar um exemplo. Eu tive agora no aeroporto de Congonhas, eu cheguei de viagem hoje, né? Eu corri para dar aula para vocês aqui. Gente, eu fiquei observando, tem muito funcionário novo, inclusive jovens, rapazes, a maioria com voz de afeminada. É incrível, chega a dar um mal-estar na gente. Todo lá que você vai, os caras estão tudo falando afeminado, cara. O que está acontecendo com a sociedade, meu Deus do céu? Será que vai entrar em extinção o homem no mundo? É esquisito isso, os caras com um jeito de mulher, falando igual mulher, aquela vozinha de mulher, né? Estranho. Eles com jeito de homem. Oi? As mulheres com jeito de mulher. E se Tá? você fala, é preconceituoso, é homofóbico, não sei o que, fóbico, tudo agora é fóbico. Você tem que ouvir, ficar quieto e engolir. Tem que ficar na dor. Eles podem ser heterofóbicos, nós não podemos ser. Quer dizer, não é para ninguém ser nada dessas coisas. Eu estou dizendo o seguinte, o papel em si, né, da masculinidade, não no sentido de machão, de autoridade, não, o papel natural do ser mulher, do ser homem, está dessa forma. Aí você vê, onde é que está o impacto? Só que tem um problema. Quando você liga a internet, você vê os shows e shows de evangélicos assim, maravilhosos, com muito LED, muita luz, muita banda, muita gente. Eu fico perguntando, onde é que fica esse planeta?
Eu queria ir para lá, conseguir uma nave espacial e voar para lá, porque, olha, são dois mundos. Auditórios enormes, lotados, e lá fora o gênero humano ia se deturpando. Eu não vejo uma ação conjunta da igreja na evangelização, na missão transcultural. Você vê alguns polos, alguns focos, algumas igrejas fazem alguns trabalhos eventualmente evangelísticos, mas a gente não vê uma força-tarefa da igreja evangelizar. Não é convencer as pessoas, obrigar as pessoas ao evangelho. Comunicar o evangelho. Comunicar o evangelho, não tem nenhum problema comunicar o evangelho. Você não pode obrigar as pessoas a serem crentes, ou a sua religião, ou impor, ou usar da sua religião para combater dos outros. Não. Simplesmente a comunicação do evangelho. Comunicando o evangelho, o Espírito Santo faz a obra. E a pessoa vai ter aquele encontro com Deus. A obra quem faz é o Espírito Santo. Mas professor, é verdade. Existem dois mundos acontecendo hoje. Esse mundo evangélico aí, desses megas eventos, e esse mundo lá fora, que está acabando tudo, né? A moral, a degradação. Eu via ontem, ainda ontem eu desliguei, falei, não aguento, não. Uma vereadora com uma proposta de lei para tornar o assalto legal. Não, o assalto seria... O assalto, na visão dela, era uma compensação para a pessoa que se sente que não tem o que ela poderia ter. Então, se você tem um celular e eu não posso ter, não tem problema de eu roubar, desde que eu vou me suprir, porque o direito que você tem, eu tenho. Só que ela me roubou, tirou de mim, e aí ficou igual. O assunto aqui não é meritocracia, não é política, eu estou dizendo o seguinte, a igreja ela teria que ter mais influência na sociedade para mudar esses comportamentos. Não é impor um comportamento, mas à medida que ela cresce e influencia a comunidade, muita coisa como essa é evitada. E eu não vejo isso. Eu não sei até onde isso vai parar. Então, é para orar e agir o máximo que você puder, né? Mas a proposta da igreja cristã era essa que eu acabei de falar aí nessa aula aí. Essa é a proposta dela. Amém? Adson quer contribuir aqui. Boa noite, professor. Opa! Comentando um pouquinho dentro do primeiro, né, dentro do que o senhor estava falando, eu acho que assim, pelo menos dentro da igreja brasileira, que é onde eu estou mais informado, em certa parte, a gente vê que a igreja nunca teve, de fato, representantes que pudessem ser a voz da igreja, de um modo geral, no Brasil, né, de maneira plural. E acaba que, quando surge um representante, fica a contragosto da própria igreja geral, tipo um Silas Malafaia da vida, ou um Marco Feliciano, que acaba não agradando a todos e fica meio que assim, boi de abate. Aquele camarada, ele vai ali sozinho, tem que lidar com o povo cristão e com a sociedade anticristã que a gente sabe que existe. E acaba que a igreja ainda não se estruturou nisso aí, fica muito sofrido, ao meu ver, né? Desde criança sempre observei isso, essa deficiência na igreja. Agora, sim, o ponto que eu queria levantar é o seguinte. Eu também vi essa pesquisa que o pastor falou, já está acima da casa de 50 milhões de evangélicos cristãos no Brasil, e assim, às vezes parece que esse número é uma bênção e acaba que é um pouco meio que preocupante por conta que essa geração, eu vou usar até uma música sua para ilustrar. Tem a geração do crente Miguel, que é de 90 para trás, e tem a geração do crente Raimundo. Pegou a referência? A geração do crente Miguel é uma bênção. Eles têm a preocupação de ser igreja. A geração do crente Raimundo, eles têm a preocupação de ser igreja para o mundo e não para Cristo ou para os céus. É uma igreja que está com o pé dentro, o pé fora, está sempre ali em cima do muro, bambiando dos dois lados. E a gente vê que hoje não dá nem para diferenciar um cantor crente de um cantor do mundo. Uma cantora de rock feita beat e de uma cantora feita Daniela Araújo, que é filha do Casar Araújo, que também fez sucesso nos anos 90 e início dos anos 2000. Então, assim, tá muito difícil. Sabe? Porque, assim, o hino é legal de ouvir, a melodia é legal, a construção da melodia.
A letra é plausível, porque a letra está falando da Bíblia. Está falando do amor de Deus, a graça de Deus, e etc. Então, assim, o conteúdo não está errado, mas a personalidade que está por trás de tudo isso, ela não vive a verdade que ela transmite. E é isso que é preocupante. Assim, a principal missão da igreja não é agregar números, é formar cristãos, né? Jesus Exato. chamava as pessoas até ele, formava aquelas pessoas, a mentalidade espiritual daquela pessoa, a maturidade cristã daquela pessoa depois de ser. Vai ganhar almas, vai ganhar vidas. Hoje em dia, nem se tem quase mais essa preocupação. Quem tem quase não é notado. E fica isso por isso mesmo, e vai passando-se o tempo, e cada vez mais parece que vai ficando para dentro da igreja acontecendo isso, eu quero dizer, fica meio que uma garapa, sabe? E garapa ajuda, mas não muito. É como Então, se faltasse coerência, né? São cristãos que não parecem com Cristo, Isso. que não tem nada de Cristo. Aí fica complicado, a gente tem que se autoavaliar, né? Em que eu estou me parecendo com Cristo, né? Não apontar, né? Porque não é nosso papel julgar, mas se auto observar, né? Se eu sou cristã, no que eu estou me parecendo com Cristo e no que eu preciso melhorar, né? O que é que eu preciso matar em mim para me tornar mais parecida com Ele? Porque se não for assim, a igreja vai continuar incoerente e afastando cada vez mais das pessoas, porque a gente está se parecendo com Ele, né? É porque hoje em dia é difícil você ver assim, Complicado. homens de curso na igreja, e acaba que quando se tem alguém, acaba que às vezes a própria igreja mata aquele alguém, aquele pastor, sabe? É difícil hoje, o pastor tem que estar envolvido em mais com Deus, porque a igreja, ela reprime. A gente, como igreja, falo de modo geral, acaba reprimindo isso. Exatamente. Tá entendendo? Matando o pastor, a autoridade que o pastor tem dentro da Bíblia, de nos ensinar. E assim, como foi ensinado aqui, né? É pai. O pastor é um pai ele corrige, ele exempla. Hoje em dia, até para te dar a disciplina, é capaz de você entrar num processo na justiça. É capaz na Roma, né? E hoje, a Assembleia de Deus tem até um contrato, como você vai falar hoje em dia. Porque a igreja era muito, começou a ser muito processada. Para dar disciplina já é complicado. É olha outra só. aula, né, pastor? Oi? É outra aula, né? Não, mas tá dentro. Não, mas é isso mesmo, tá? Nós estamos discutindo a igreja primitiva para a igreja de hoje. É legítimo. É legítimo e é padrão. O nosso padrão, gente, é a igreja primitiva. O nosso padrão é a igreja primitiva, aquela de Atos. Aquela igreja que tinha o poder de Deus como ação. Ô, meu filho, você é o Jackson, né? O Jadson. Jadson. Jadson, eu vou resumir tudo numa frase só. Está faltando o poder do Espírito Santo, é isso. Quando o Espírito Santo acampa na igreja, nada dessas coisas acontece. Os homens estão substituindo a presença do Espírito pelas suas táticas, né, pessoais. Vejo muitos púlpitos hoje que viraram uma coisa de autoajuda. Nada contra a autoajuda. Eu também gosto da autoajuda, mas o bom também seria a ajuda do alto, né? A ajuda do alto também funciona. Você colocar tudo, por exemplo, faça 3 coisas assim, os 4 segredos para isso. Deus nunca está na jogada. Eu nunca tenho uma dependência de Deus na minha vida, não é? A questão musical também, como mudou. Eu fico nos casos aí que dá vontade de sair correndo, gritando na rua. Quer dizer, mas o que a gente pode fazer? Só criticar? Não. Orar para que Deus tenha misericórdia e fazer a nossa parte. Você pega, por exemplo, você pega aquela música que diz assim, ó, de todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ouvir acusações. Você canta essa música, você já sai da igreja, já sai abençoado. Agora tem umas músicas, tem uma frase que eu contei outro dia, ela repetiu 48 vezes a mesma frase. São técnicas de PNL, são mantras. Quer dizer, a igreja virou o quê? Né? E aqui no Rio de Janeiro,
um pessoal rodando igual macumba, com culto evangélico, rodando, fazendo passo, igual o passo. Quer dizer, o sincretismo religioso, sabe, misturou tudo. Olha, gente, tá difícil. Por isso que aulas como essa é bom para a gente refletir quem era a igreja primitiva, o que ela fazia, e se moldar por lá. Senão, daqui uns dias, Jadson, vamos perder totalmente a nossa identidade por essas coisas aí, entendeu? Mas que bom que vocês estão pensando nisso. Então, ó, consciente disso aí. Misericórdia. Amém, gente? Ok. Amém. Podemos terminar por hoje? Vocês que mandam aí. Se alguém tem mais o que comentar, por favor. Faça uma oração aí final para a gente Para poder lanchar. ir para casa abençoada. Amém. Amém. Fazer uma oração especial. Amém. Amém. Pai querido, Pai de amor, a tua igreja em Atos dos Apóstolos não tinha o apoio do governo, não tinha o apoio da mídia da época, que havia sim, mas um pouco diferente da nossa hoje, não tinha o apoio da sociedade, eles não tinham dinheiro. Pedro falou isso: não temos ouro nem prata, mas eles tinham a unção do Espírito Santo. E foi essa unção que fez a igreja vencer até os dias de hoje. E hoje em dia, nós temos rádio, nós temos TV, nós temos jornal, nós temos o apoio de políticos, de governo. Não é errado, Senhor, ter isso. Mas talvez por essa acomodação, a igreja não tenha tomado o seu lugar na sociedade de autoridade. Pai, aqui com esses alunos, nós somos em poucos, mas que o Senhor possa ouvir a nossa oração. Derrama um avivamento antes da volta de Cristo. Aviva, Senhor, a tua igreja, aviva esse país. Dá-nos uma comoção nacional da tua presença, da tua misericórdia. E usa-nos aqui, Senhor, como arauto do Senhor, para que isso aconteça. Uma coisa é certa, Pai, nós não estamos sendo enganados. Nós conhecemos a tua palavra e sabemos aonde o Senhor está. E sabemos aonde o Senhor está operando. Não deixa cair de nós essa identidade, Pai, e que possamos passar aos nossos filhos, nossos netos e a nossa sociedade. Muito obrigado por esse momento. E nós vamos sair daqui hoje repensando o que é ser igreja, Pai, que vai além dos muros, que vai além dos prédios, que vai além dos bancos, do data show, do LED, que vai além do ar-condicionado. É aquela igreja que o Senhor separou em Atos dos Apóstolos. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. 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 Pessoal, Glória a Deus. liderança constrói prédios, ministério constrói pessoas. É isso aí. Amém. Amém. Abraço. Deus abençoe. Tchau. Até semana que vem, meus queridos. Um beijo no coração. Aleluia. Amém.